Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Vamos aqui trazer uma pergunta do Elisiar da Silva. Diz o seguinte: o senhor fez algum vídeo sobre Nibiru? Gostaria de assistir. Caso não tenha feito, se for possível, faça. Sobre este assunto, há 30 anos li um livro a respeito. E nos últimos 5 anos voltou forte este assunto. Gostaria que o senhor falasse a respeito. Nós falamos algumas vezes sobre Nibiru, ou Nibiru, que para o bom português é Nibiru, porque não tem acento no U. Então, pouco se sabe sobre este planeta. Muitos chamam de Hercólubus, outros de planeta Chupão, planeta X, e na verdade, pelo que nós temos de informações, Nibiru não tem nada a ver com Hercólubus. Pode ser o planeta X, o Chupão, como dizia o Chico Xavier, porque na verdade ele tem uma função. Nós vamos falar aqui somente aquilo que já temos de informações, porque tem muita especulação sobre isso e nós não temos como inventar histórias. Existem livros, existem literaturas que falam dos Anunnakis. E Nibiru seria o planeta origem dos Anunnakis. Então, por que os Anunnakis viveram aqui na Terra? Um certo tempo. Uma civilização que dizem que já passou, obviamente. Algumas referências eu acredito que sejam lógicas e que podem simplesmente trazer sim a informação sobre os Anunnakis em relação a Nibiru. Naquele livro, Agenda Pleiadiana, da Barbara Ann Clow, já falei bastante desse livro, porque a Bárbara é uma contatada das Pleiades. Uma pessoa como nós, mas que tem o contato diretamente com as Pleiades, principalmente com a Biblioteca Central de Alcione. Alcione é a estrela central, ou seja, o sol central das Pleiades. Lá existe uma referência muito importante sobre esse Nibiru. Não somente sobre Nibiru, mas sobre os 12 planetas do sistema solar, o nosso sistema solar. Quando eu estudei no meu tempo de escola, existia a ciência e que nos trazia que o nosso Sol tinha 9 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas agora, de uns tempos para cá, me parece que tiraram o Plutão da condição de planeta e rebaixaram ele a não sei o quê. Então dizem que tem 8. Por que os pleiadianos nos informam que o nosso sistema solar, que não faz parte das Pleiades, ele circunda as Pleiades, mas o nosso Sol seria a 8ª estrela das Pleiades, porque as Pleiades são formadas por 7 estrelas principais, 7 sóis. Assim como o nosso Sol, Sírius também faria parte. Mas isso não tem importância. O que importa é que a informação que eles nos trazem é que o nosso sistema solar tem 12 planetas. Além dos 9 que eu aprendi no meu tempo de escola, porque em algum lugar esse Plutão deve existir. Então ele não foi simplesmente ignorado. Talvez colocaram ele como
astro de um outro sistema. Mas ele, segundo os pleiadianos, é do sistema solar nosso e é um planeta. Aí nós teríamos um outro planeta do sistema que ainda não é admitido pela ciência, mas ele faz parte, que é Quiron. E temos também um outro planeta que deixou de existir como planeta inteiro, porque ele se fragmentou na explosão, que era conhecido como Maldek, e que agora faz parte do cinturão de asteroides, porque ele se fragmentou. Então ele virou um cinturão de asteroides. Então teríamos 10º o Quiron, 11º Maldek, que ainda existe, porque ele está em pedaços, mas ele existe. Ele forma ainda aquela energia, aquele grupo energético que era parte do planeta Maldek e agora é o cinturão de asteroides. E o 12º planeta do nosso sistema solar seria Nibiru. Nibiru, na verdade, ele é um planeta estranho, porque ele tem uma órbita elíptica na forma, vamos comparar aqui, de um ovo. E esta órbita abrange 2 sóis, o nosso Sol e Sirius também. Sirius A, porque o Sirius B não é um Sol. Então, Nibiru é um planeta com 2 sóis. Essa órbita é tão grande que tem uma duração para completar esta órbita ao redor dos 2 sóis, um tempo que leva 3.600 anos. A cada 3.600 anos, ele dá suas caras por aqui, perto da Terra, obviamente, porque a Terra faz parte deste sistema solar. E quando ele vem aqui próximo do nosso Sol, ele vai interagir com os nossos planetas aqui, a Terra e os demais. Não temos muitas informações, porque a ciência não diz nada, não é que não saiba, não diz nada. Não sei por que não sabe. Seria quase impossível não saber sobre isso, afinal, a ciência é recente, não é tão antiga, mas 3.600 anos não é uma época tão remota. Ele está se aproximando novamente, então ele deve ter passado aqui há 3.000 e sei lá quantos, 500 ou mais anos. Não se sabe quando ele vai passar aqui de novo. Ele está retornando. Esta é a mensagem que está lá no livro Agenda Pleiadiana. Nibiru está se aproximando. Agora, quando ele vai passar por aqui? Não se sabe, porque não está escrito o tempo. Por que os Anunnakis estiveram na Terra? Porque dizem que Nibiru é um semeador como consciências. Aonde ele passa, próximo dos planetas, ele deixava sempre essa raça nibiruana, que nós chamamos de Anunnakis. Então, os Anunnakis que estiveram na Terra, e aí ele tem algumas histórias interessantes, eu não acompanho isso, não é meu terreno, como se diz. Por isso eu não falo dos Anunnakis, porque eu não tenho esse conhecimento. E a minha equipe espiritual nunca me passa informações sobre isso, também não posso inventar e não sei, nada tenho a dizer. Mas existe literatura sobre os Anunnakis, e bem
Eu diria até bastante, basta se interessar, quem quer, quem gosta. Eu não vejo muita importância nisso, então eu não perco meu tempo. Mas como história, é interessante. Cada vez que Nibiru passava aqui, próximo da Terra, a cada 3.600 anos, ele deixava seres Anunnakis e recolhia seres Anunnakis. Eles ficavam aqui esse período junto com a humanidade da Terra. Por isso as histórias dos Anunnakis contam que muitos Anunnakis viveram aqui, né? Tem aquela história de Anu, do Enlil, do Enki, não sei mais quem. Então, são as histórias. Como os planetas, as estrelas, as galáxias recebem sementes, como sempre dizemos, consciências. A consciência é uma semente que vem da fonte. Ela é espalhada pela luz. Mas existe também as naves, existem os planetas, as estrelas, tudo é movimento, e esse movimento ajuda a espalhar melhor essas consciências, essas raças galácticas, intergalácticas também. E Nibiru tinha esse papel de fazer essa semeadura em 2 sistemas solares. Nos planetas que abrangem e compreendem o sistema solar nosso e também o sistema solar de Sírius. Alguns falam que Nibiru é o Hercólogos. Eu acho que esse Hercólogos nem existe. É uma ficção. É uma opinião minha. Não posso aqui dar como informação. Mas existe um outro planeta que provavelmente existe, porque o próprio Chico Xavier falava desse planeta. O planeta Chupão, ou o planeta X. Por que Chupão? Porque ele, quando passava, recolhia. Mas se ele passava aqui e recolhia alguma coisa, deixada na última viagem, como se diz, na última visita, será que este planeta Chupão não é, então, Nibiru? Eu estou aqui falando pela lógica. Eu não costumo trazer aqui assuntos que eu não tenho a certeza da informação que eu recebo. Quando eu recebo e é autorizado a passar, obviamente, trazemos aqui as informações. Estamos aqui apenas respondendo uma pergunta do Eliasiar da Silva. Então, como nós vamos ter a certeza de uma coisa que não temos conhecimento? Aquilo que nos é passado através de alguma informação, como o livro Agenda Pleiadiana, fala de Nibiru. Então vamos aqui falar que este planeta existe. Porque não é possível que uma informação que venha da Biblioteca Central de Alcione, que guarda todas as memórias do planeta Terra, principalmente, provavelmente de todos os sistemas solares que compõem as Pleiades e mais Sírios e mais o nosso Sol. Aí seriam 8, 9 sóis, 9 sistemas solares. Porque as Pleiades é uma constelação composta por 7 estrelas, e daí seria mais o Sol nosso, e Sírius seria 9 estrelas. Fazendo esta análise, se tudo está gravado lá, tudo está registrado. Eu falei uma vez que a informação que também tínhamos era de que tudo o que eu vivi neste planeta como alma encarnada aqui, tudo que você viveu neste planeta como alma encarnada que você é, em todas as encarnações,
esta e as anteriores, está gravado na biblioteca. Nós temos o livro. Nós temos um livro lá. E é interessante que uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me acompanha e me manda de vez em quando algumas orientações, mensagem, porque ele também gosta de estudar e aprender, e ele tem uma facilidade incrível em viagens astrais. Ele faz as viagens astrais assim como você vai na padaria, no mercado, ele faz naturalmente. Eu fico impressionado com essas características dessas pessoas que têm essa facilidade incrível de se desdobrar quando querem. E ele disse que numa viagem astral ele esteve num local, provavelmente era essa biblioteca central de Alcione, e lá ele viu esses livros, os registros. Interessante que ele disse que viu o meu livro, então ele me contou algumas coisas que estavam naquele meu livro. E eu fiquei impressionado porque certas coisas de fato batiam como uma réplica exatamente daquilo que eu vivo nesta encarnação, pelo menos, porque das anteriores ainda não lembramos muita coisa, quase nada. E de fato sim tem essa biblioteca onde há os registros. Se há os registros das pessoas, há o registro dos acontecimentos, provavelmente lá cada fato que aconteceu nesse planeta, desde uma enchente, desde um furacão, desde uma guerra, sem contar o afundamento de Atlântida, Lemúria, que também é o antigo continente Mu, que foi anterior à Lemúria. Está tudo registrado. Obviamente que esses livros provavelmente são registros de consciência, porque como registrar num livro isso tudo? Assim como a nossa consciência tem os registros das vidas passadas. Está lá no subconsciente. Nada se perde. Tudo se transforma o tempo todo. Eu acho que sobre Nibiru eu não tenho mais nada a acrescentar, porque além disso que eu estou dizendo aqui, eu nada sei. E como o Elisiar da Silva perguntou se eu tinha feito algum vídeo, algum áudio, não. Tem algumas citações, mas não tem nenhum texto, nenhum vídeo que fale detalhadamente sobre isso, porque, como eu disse, hoje eu consegui estender um pouquinho mais o tema, porque algumas informações aqui e ali chegam e a gente vai montando um quebra-cabeça. Aos poucos temos um desenho, uma imagem do que é este jogo. Vamos saber, sim, tudo exatamente como é, dentro de um tempo que se aproxima. Aos poucos, a nossa consciência vai se alargando rapidamente agora e nós vamos absorver informações e conhecimentos de fora para dentro e de dentro para fora. Porque nós temos os nossos registros e temos as informações que chegam e que são compreendidas. Porque a luz é a informação. E a luz agora está intensificada e se intensificará cada vez mais na medida que passam os dias e os meses, porque estamos agora passando para o final da transição planetária da Terra. Espero que essas poucas informações de hoje ao menos tragam um pouquinho mais de respostas, porque é assim, de gota em gota, ou a conta gotas. Certas coisas não têm tanta importância, por isso não recebemos também com frequência, porque o que é importante agora? O que é importante agora é cada um fazer
o seu esforço, a sua parte final para ascensionar a alma. Caso não consiga ascensionar a alma, aí o prejuízo é muito grande. Se fizer a ascensão, todas as respostas, não somente das dúvidas de hoje, mas também de todas aquelas que a gente nem sabe que são possíveis, todas as respostas virão naturalmente, sem que ninguém nos diga, porque nós vamos ter acesso a cada uma na medida que a nossa consciência se eleva. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.